Quais são os marcadores importantes então, de tecido adiposo bege? Como é que essa, ah, essa modificação de atividade do tecido adiposo bege pode ser modulada? Tá? Uma proteína importante, essa proteína aqui, PRDM16, tá? Ele é muito importante para ativação do tecido adiposo bege. Se você não tem PRDM16, você não consegue fazer essa ativação. Tá? Então aqui, o que está em vermelhinho são camundongos nocaute para PRDM16. Então, vocês olharem aqui, a expressão é muito baixa, tá? Nos vermelhinhos em relação aos azulzinhos. Tá? Os azulzinhos são os controles. O que a gente está fazendo aqui desse lado aqui é colocar o camundongo no frio, então o mais escuro é frio, e aqui são ativadores beta-adrenérgicos, então uma ativação farmacológica da termogênese. Se você colocar o camundongo no frio, eu vou olhar aqui para, por exemplo, PGC1-alfa e UCP, que são marcadores mais importantes, mas aqui tem de novo elongase 3, que a gente viu que é importante, ativadores de hormônio da tireoide, mas eu vou ficar me concentrar aqui em PGC1-alfa e UCP, tá? Se você colocar o camundongo no frio ou dar ativadores beta-adrenérgicos, PGC1-alfa e UCP aumentam. Tá? Agora, se você não tem PRDM16, o aumento de UCP é muito baixo, ou nenhum. Tá? Isso mostra que PDM16 é importante para ativação do tecido adiposo bege. Sem ele, você não consegue aumentar a expressão de genes termogênicos. Então, o que acontece com esse camundongo que não tem PRDM16? Tá? Se eu faço um camundongo nocaute e vou olhar como ele está metabolicamente, se eu dou uma dieta comum, uma dieta normal para esse camundongo, eu não vejo diferença. Tá? Ele engorda igual. O nocaute é o vermelhinho. Então tá igual o camundongo controle. Tá? Agora, se eu faço uma dieta rica em gordura, eu começo a ver diferença. Se eu estresso esse camundongo metabolicamente, eu começo a ver diferença. Então eu vejo um aumento do camundongo nocaute, ele começa a ficar mais gordo aqui para o final do período de dieta rica em gordura. Essa pequena diferença aqui está concentrada basicamente em massa magra, em massa gorda. Tá? Então a massa magra é igual, mas está mais gorda, tem mais massa gorda. E o tecido adiposo que fica mais gordo é o tecido adiposo bege. Tá? Então o tecido adiposo marrom e branco não tem grandes diferenças. Então a falta de PDM16 faz com que o tecido adiposo bege acumule gordura. Tá? É ele que não está conseguindo funcionar direito. Como é que eu consigo fazer ativação? O que a gente já sabe que a gente consegue fazer ativação de tecido adiposo bege, tá? Então, a gente sabe que se você estimula a diferenciação de adipócitos, ativação de adipócitos, você tem um aumento de atividade. Então, a PPAR-gama, a gente vai ver na próxima semana, é um receptor nuclear, é uma proteína que regula a expressão de vários genes, ela é essencial para a diferenciação de adipócitos e para a atividade deles também. Então as glitazonas são agonistas, né? São fármacos que são agonistas de PPAR-gama. Então se você dá rosiglitazona, que é um desses agonistas, tá? Junto com norepinefrina, que é um ativador de termogênese, você vê um aumento maior da expressão de PGC1-alfa e UCP, mostrando então que PPAR-gama, a ativação dele tem capacidade de aumentar a termogênese. Então se você olha aqui, se você dá norepinefrina para o tecido adiposo bege, você vê um aumento de PGC1-alfa e de UCP comparado com o controle, mas se você dá norepinefrina junto com rosiglitazona, esse aumento é muito maior. Então, tem muito mais PGC1-alfa e muito mais UCP. O efeito é sinérgico. Então isso mostra que a ativação de PPAR-gama é capaz de induzir termogênese no tecido adiposo bege. Um outro fator que é importante, produzido pelo corpo, é o FGF21, que é o fator de crescimento dos fibroblastos 21. Tá? Como é que funciona essa história? Esse fator ele é um hormônio peptídico produzido pelo corpo e é secretado no plasma, e a expressão desse fator é induzida pelo frio. Então, se você coloca um camundongo a 4 graus, depois de 6 horas a 4 graus, você já tem um aumento da expressão bastante significativa da expressão gênica de FGF21. Tá? Os níveis no plasma vão aumentando, e você, depois de 24 horas, você já tem uma quantidade aumentada de FGF21 no plasma. Tá? Então, isso mostra que o frio aumenta a expressão, né, desse fator. Aonde que você tem um aumento
de expressão de FGF21 causado pelo frio? Você tem basicamente no tecido adiposo marrom, tá? Tecido adiposo marrom, então você bota o camundongo no frio, ele aumenta 40 vezes a expressão de FGF21, tá? Enquanto você tem um aumento de expressão pequeno no fígado e um aumento de 8 vezes em algum momento no tecido adiposo branco. Então o grosso do FGF21 está vindo no tecido adiposo marrom. O que esse FGF21 faz, então? Se você pega um camundongo que ficou em temperatura ambiente e trata com FGF21 exógeno, tá? Você injeta esse hormônio no camundongo, o que acontece com o tecido adiposo marrom? Você vê um aumento, uma indução de termogênese, tá? Então o CP1 aumenta, tá? DIU2 está envolvido com processamento de hormônio de tireoide, aumenta também. CPT1 alfa e beta, que estão envolvidos com beta-oxidação, aumentam também. Tá? Mas os aumentos não são lá muito expressivos. Agora, se você olha o tecido adiposo bege, aí aumenta bem. Então o CP aumenta pra caramba, DIU2 aumenta pra caramba, PGC1 alfa aumenta, todo mundo aumenta. Tá? Então, o FGF, você coloca o camundongo no frio, o FGF21 produzido no tecido adiposo marrom vai no tecido adiposo bege e estimula a termogênese nele. Então você tem um aumento ainda maior da termogênese, porque o tecido adiposo marrom faz termogênese e ele avisa para o tecido adiposo bege para começar a fazer termogênese também. Tá? Se você faz um camundongo nocaute para FGF21, tá? Você não tem uma grande diferença na temperatura. A temperatura parece ficar um pouco mais baixa, mas não é significativa, tá? Então eu não tenho que estresse que o camundongo no camundongo na temperatura ambiente, eu não tenho que dados para o camundongo em teste de hipotermia, tá? Mas a ideia de como o FGF21 funciona, lá que no tecido adiposo marrom, você tem o estímulo do frio, tá? Vai aumentar a expressão de FGF21, isso depende de MAP quinase, P38. Esse FGF21 tem efeitos autócrinos sobre o próprio tecido adiposo marrom, mas tem efeitos endócrinos no tecido adiposo bege, induzindo termogênese em outros locais do corpo também. Um outro hormônio importante são os peptídeos natriuréticos, que são produzidos pelo coração quando você tem estímulo de exercício, tá? Então o batimento cardíaco acelerado, o coração libera esses peptídeos, tá? Então aqui eu estou usando o peptídeo natriurético atrial, que é o ANP. Se eu pego células em cultura e trato com esse peptídeo, eu tenho um aumento de expressão de vários marcadores de estímulo do tecido adiposo bege, tá? Então, adipócitos em cultura tratados com esse peptídeo, o tecido adiposo bege, então, fica com uma cara mais marrom. Então, ele aumenta a expressão de UCP, tá? Que eu estou dando quantidades crescentes de ANP, eu aumento a expressão de UCP, aumento a expressão de PGC1-alfa, aumento a expressão de PDRMR16, que eu já falei que é importante, e aumenta a expressão de citrato sintase, que é um marcador mitocondrial. Então, está indicando também que essa célula está produzindo mais mitocôndrias. Então, ele está ficando com uma cara muito mais oxidativa e termogênica. Mais mitocôndria, mais OCP e mais PGC1-alfa. Como é que esses peptídeos funcionam? Então, eles são liberados lá no coração, como eu falei. Eles se ligam nos seus receptores, que não estão regulados por... Aqui nesse caso você não tem regulação por pKa, mas por pKg, então você depende de GMP cíclico, mas no final você tem ativação da mesma MAP quinase P38, que eu falei que ia ser importante. Então essa MAP quinase aqui ativada vai regular a expressão de por exemplo, de PGC1-alfa e de UCP. Talvez o componente mais importante, não sei se mais importante, mas mais famoso de ativação de adiposo bege é uma miocina, ou seja, um fator produzido pelo músculo chamado irisina, tá? Que foi descoberto com esse nome. Primeiro tinha esse nome de FNDC5 e depois foi chamado de irisina. Tá? Qual foi a história de como é que esse peptídeo foi descoberto? Tá? A primeira coisa que foi feita pelos cientistas foi fazer um camundongo superexpressão do PGC1-alfa no músculo. Daí eles viram o que aumentava desse músculo de modo geral. Eles viram que você tinha um aumento bem grande de PGC1-alfa, por exemplo, mas você tinha um aumento bastante significativo desse peptídeo, né, dessa proteína que era conhecida como
FNDC5, que ninguém sabia muito bem por que ela servia. Tá? Interessante. E eles colocaram tanto que você fazia camundongos correndo na rodinha ou voluntários humanos também fazendo exercício, você via um aumento da expressão desses genes. Tá? Então você tinha um aumento de PGC1-alfa e, de novo, aumento de irisina. Tá? Tanto em camundongos quanto em voluntários humanos. Tá? O que eles fizeram então foi o seguinte: pegaram tecido adiposo bege, colocaram em cultura e trataram com irisina, que via que aumentava. Viram o que acontecia com esse tecido adiposo bege, que é o que estão as barrinhas brancas aqui. E a gente via aumento, por exemplo, de PRDM16, que é importante, e um aumento grande de UCP. Então essa proteína que estava sendo produzida pelo músculo com exercício estava indo lá no tecido adiposo bege e aumentando a termogênese desse tecido, pelo menos deixando ele com uma capacidade maior termogênica. Isso foi investigado mais à frente. De fato, quando você tratava o camundongo com irisina, você tinha um aumento do gasto energético, porque o consumo de oxigênio dessas células eram aumentadas, tanto basal quanto desacoplado era aumentado quando você tinha tratamento com irisina. Era interessante que esse tratamento com irisina aumenta a expressão de PPR-alfa, que a gente vai ver na próxima semana. Mas o PPR-alfa é um indutor de catabolismo e de gasto energético, tá? Então é interessante que a irisina aumenta esse fator. E a irisina estava agindo de modo sinérgico com ativadores de PKA, que estão envolvidos com o aumento do catabolismo. Tá? Então, se você trata as células com ativador de PKA, você tem um aumento de UCP. Se você trata com irisina, você também tem um aumento. Agora, se você faz os dois juntos, você tem um aumento maior do que os dois somados. Tá? Então, a irisina e a PKA estão agindo de modo sinérgico para ativar a expressão de UCP. O que acontece se eu faço então agora um camundongo que super expressa irisina? Como é que ele vai ficar? Tá? Esse camundongo que super expressa irisina, eu tenho um aumento da expressão de UCP, então tem um aumento grande da expressão de UCP, se tem um monte de irisina circulando, talvez tanto aqui em RNA quanto em proteína, e um monte de irisina. Nas células aqui também, a irisina está marcada em marrom. Eu tenho um aumento do gasto energético, então com mais irisina o camundongo fica mais oxidativo, aumenta o consumo de oxigênio tanto de dia quanto de noite, a irisina sempre é barrinha branca. E aí, metabolicamente, esse camundongo fica mais magro, então ele perde peso. Né? Ele tem uma insulinemia menor, então ele provavelmente está mais sensível à insulina, o que de fato acontece. Você faz um teste de tolerância à glicose, dá glicose para o camundongo, quando ele está sob a expressão de irisina, ele capta essa glicose mais rápido, mostrando que ele está mais sensível à insulina. Provavelmente porque ele está mais magrinho. Tá? Então ele está mais magrinho, sofre menos com o efeito de obesidade, então com menos insulina, como ele vai estar mais sensível à insulina, com menos insulina ele consegue manter a glicemia mais fácil. Então o camundongo está mais saudável. E de fato, esses efeitos são causados pela irisina. Tá? Então nesse último experimento aqui que foi feito foi o seguinte: os pesquisadores botaram um camundongo para correr, tá? Que é a barrinha cinza. Você tem cinza mais escuro, você tem um aumento da expressão de UCP, tá? Mas você bota o camundongo para correr, mas trata ele com anticorpo anti-irisina, ou seja, o anticorpo vai estar circulando, as irisinas produzidas pelo músculo vão ser captadas por esse anticorpo e vão evitar que elas se liguem ao seu receptor, você tem uma redução da expressão de UCP. Então, de fato, é a irisina produzida pelo músculo durante o exercício que tem esses efeitos sobre o tecido adiposo bege. Uma outra proteína que está envolvida com modulação de termogênese do tecido adiposo bege é a cardiotrofina. Então, se você faz o camundongo nocaute para cardiotrofina, ele fica mais gordinho, dá para ver aqui bem na foto. Esse é o camundongo controle, esse é o camundongo nocaute para cardiotrofina. Então ele ganha peso, depois de 6 meses ele já está significativamente mais gordinho que o camundongo controle. Então esse camundongo sem cardiotrofina, o que acontece se eu trato um camundongo com cardiotrofina? Tem várias melhoras de efeitos metabólicos, tá? Então o camundongo tratado com cardiotrofina perde peso, então o peso dele é menor do que o camundongo tratado com salina, camundongo controle. Eu tenho uma redução do tamanho dos adipócitos, então aqui você olha na microscopia, tá pequeno aqui,
mas vocês não nem conseguem ver a célula direito aqui, tá tudo meio gordinho. Aqui você consegue ver que os adipócitos estão menorzinhos. Tá? Se você não acredita em mim, aqui tem o tamanho dos adipócitos, tá? Então dá para ver que quando tratado com lisina, que é a barra preta, os camundongos são menores, que é o tamanho e a quantidade de células contadas. Elas têm mais células pequenas do que os outros controles. Então as células são menorzinhas. Vocês vão lembrar de metabolismo integrado, que quanto menor o tamanho do adipócito, mais saudável esse tecido adiposo está. Então quando as células estão muito grandes, é um sinal de que elas estão muito cheias de gordura, um sinal que o tecido adiposo talvez não esteja muito saudável. Você pode ter uma necrose, inflamação e desenvolvimento de resistência à insulina. Quando eu trato esses camundongos com cardiotrofina, eu tenho uma mudança no perfil de expressão de vários genes, tá? Então, vários genes envolvidos com síntese de lipídio, né? Genes lipogênicos estão reduzidos. Então, aqui a barrinha preta, você vê ácido graxo sintase está reduzida, esteroil-CoA saturase 1 está reduzida, acetil-CoA carboxilase está reduzida, tá? Então, tem uma mudança. Por outro lado, os genes envolvidos com catabolismo de lipídios estão aumentados. Então, a lipase hormônio sensível está aumentada, a TGL está aumentada. Então, tem mais lipólise. CPT1 está aumentado, eu tenho mais beta-oxidação. Então, quando eu trato com cardiotrofina, o camundongo fica menos lipogênico e mais lipolítico e catabólico para lipídios, por assim dizer. Então, tem uma mudança no perfil de expressão gênica. Tá? Isso, de fato, causa uma mudança no perfil de oxidação de palmitato. Então, se eu olhar a beta-oxidação aqui, camundongo tratado com cardiotrofina 1 tem uma beta-oxidação maior. Tá? Por que isso está acontecendo? Esse camundongo está mais tecido adiposo bege mais ativado. Então, se eu olho, PGC1 alfa está aumentado, o CP1 e o CP2 está aumentado, PDMR16, que é aquele nosso marcador de ativação do tecido adiposo bege, está aumentado também. Então, a cardiotrofina, de algum modo, está aumentando a termogênese do tecido adiposo bege. E eu consigo ver isso que eu tenho mais mitocôndrias. Então, aqui eu tenho proteínas marcadoras de mitocôndria. Eu tenho mais mitocôndrias. Se eu uso um mitotracker, que é um marcador de mitocôndrias específico, eu tenho mais mitocôndrias também confirmando. E eu tenho um gasto energético maior. Então, de fato, esse camundongo está gastando mais energia. Isso explica todos esses resultados aqui do camundongo estar mais magrinho e com adipócitos menores. Por último, eu queria falar desse último fator aqui, que foi descoberto pelo mesmo grupo da erisina e que tem uma história curiosa, no mínimo, tá? Que são fatores derivados de tumor. Tá? A ideia do tratamento não é que as pessoas emagreçam tendo câncer, mas é entender como que os tumores fazem as pessoas perderem peso. Então, se você conseguir descobrir quais são os fatores secretados pelo tumor que causam isso, você consegue ter pelo menos insights de como tratar a obesidade usando isso de terapia. Tá? Então, se você causa, tá? Ou você infecta, não é uma boa palavra, mas se você transfere células de leucemia linfóide crônica para camundongos, tá? E você começa a acompanhar o desenvolvimento desse tumor no camundongo, você vê que os camundongos que têm o tumor, que têm o câncer, que é a linha vermelha, eles têm um gasto energético maior. Então, que o consumo de oxigênio deles é maior conforme o tumor vai se desenvolvendo. Começa a gastar mais energia. Tá? Se você olha esse camundongo e olha o tecido adiposo bege dele, o tecido adiposo bege dele está mais ativado. Que conforme vai passando o tempo, então 7, 14 e 21 dias depois que o camundongo foi recebeu as células tumorais, você vê um aumento de UCP, um aumento de PGC1-alfa, um aumento de DIO2, então você dá marcadores de termogênese, tá? Você tem um aumento de marcadores de captação de glicose, então GLUT1 e GLUT4 estão aumentados, oxidação de lipídio, então a acetil-CoA oxidase está aumentada, a acetil-CoA sintetase está aumentada também, está envolvido com beta-oxidação. Os genes lipolíticos também estão aumentados, então a TGL e lipase hormônio sensível estão aumentados. Então, quando o tecido adiposo bege do camundongo que tem o câncer, ele está mais termogênico, captando mais glicose,
oxidando mais lipídio, está mais lipolítico. Então, com super cáries que está ativado a termogênese ali. E aí a pergunta é, o que nesse tumor está fazendo esse camundongo gastar mais energia no tecido adiposo bege, tá? O que foi feito então? As células desse tumor foram mantidas em cultura e os cientistas depois pegaram o meio de cultura onde esse tumor foi crescido, tá? Que a gente chama de meio condicionado, ele tem tudo que o tumor cuspiu naquele meio de cultura, tá? Se você pega esse meio condicionado, né, com as coisas que o tumor cuspiu, e coloca isso no tecido adiposo bege em cultura, você vê a ativação desse tecido adiposo bege. Então aumenta o CP e aumenta o DO2, por exemplo. Tá? E aí a pergunta é, o que está nesse meio condicionado, tá? O que o tumor cuspiu ali, que fez você aumentar a atividade desses genes? Tá? Então, o que os cientistas fizeram? Pegaram esse meio condicionado, purificaram as proteínas, tudo foi cuspido pelo tumor ali para ver o que tinha, ativava mais. E eles viram que só um peptídeo, que foi chamado de PTHRP, tinha capacidade de aumentar muito a expressão de UCP e de DO2. Tá? Então eles foram investigar o que esse peptídeo aqui estava fazendo. E aí eles viram, tá? Se você trata os camundongos, tá, com esse peptídeo purificado, você tem um aumento de UCP e um aumento de DO2, tá, e um aumento de PGC1-alfa também. Então você tem ativação do tecido adiposo bege, mas você trata com esse peptídeo junto com o anticorpo contra ele, esse efeito é bloqueado. Então, de fato, é esse peptídeo que está sendo o causador. Então aqui você está tratando com peptídeo purificado, mas se você pega aqueles primeiros camundongos que tinham um tumor e tinham um aumento de expressão de ativação do tecido adiposo bege, e trata esses camundongos com anticorpo, você vê o mesmo efeito. Então aqui em vermelho tem os camundongos com tumor, tem um aumento de expressão de UCP, aumento de expressão de DO2, que já tinha mostrado. Agora, se você pega esses camundongos e trata com anticorpo anti o fator produzido pelo tumor, a expressão de UCP e de DO2 é inibida. Tá? Então, de fato, é esse peptídeo produzido pelo tumor que está causando os efeitos de termogênese. Só que tem um problema. Esse peptídeo ele não causa só termogênese do adiposo bege, ele também causa proteólise muscular. Tá? Isso é importante para o tumor. O tumor tem uma demanda muito grande de aminoácido, então se ele consegue induzir proteólise muscular para aumentar a quantidade de aminoácido disponível, é melhor para ele porque ele vai crescer mais. Tá? E aí, esse mesmo peptídeo que causa termogênese também causa proteólise muscular. Tá? Então, se você pega aqui, tem a coxinha do camundongo aqui, controle. O camundongo com tumor tem proteólise, o músculo está menor, se vocês olharem. Mas se ele for tratado com anticorpo contra o fator derivado do tumor, você protege o músculo de proteólise. Tá? Aqui também, para esse outro músculo aqui, você tem meio o mesmo efeito. Tá? Isso aqui em camundongo. Mas se você olha para pacientes humanos que têm esse mesmo tumor, essa mesma leucemia, você vê efeito parecido. Então, aqui são dados de pacientes humanos, tá? Então, esses pacientes que têm tumor que expressam esse peptídeo têm peso menor, ou seja, eles estão perdendo peso, provavelmente porque eles estão gastando, estão mais termogênicos, mas também estão perdendo mais massa muscular, então pode dando caquexia. Se vocês medem o metabolismo basal desses pacientes, o quanto eles gastam de energia, o gasto energético é maior. Então indica que de fato eles estão mais termogênicos. Tá? Então no final esse tumor ele gera um peptídeo que é capaz de fazer a indução do tecido adiposo bege, mas causar atrofia muscular. Tá? E o ideal seria a gente conseguisse um fator ou descobrir como ele está fazendo isso para bloquear esse efeito, de modo que ele não tenha, não cause proteólise muscular, mas cause um aumento da termogênese. Tá? Então tem vários fatores aí que estão sendo descobertos recentemente e que provavelmente num futuro não muito distante vão estar sendo testados como termogênicos novos, endócrinos, de forma de aumentar a atividade do tecido adiposo bege e fazer com que a gente tenha novos fármacos para tratamento da obesidade.
Então, pessoal, essa era a aula que eu tinha para vocês. Ficou gigante, tá? Então, eu vou separar essa semana em duas, na verdade. Então, eu vou dar 2 semanas para vocês assistirem as aulas e fazerem os exercícios de fixação, para não ficar muito pesado, para a gente não estourar as nossas 2 horas de aula semanal. Mas no final, isso que eu queria falar para vocês. Então, a gente passou por metabolismo hepático, falei de doença hepática gordurosa não alcoólica, estresse de retículo, como é que isso influencia na lipogênese e tratamentos, né, para doença hepática gordurosa, falei rapidamente. E falei de tecido adiposo branco, me concentrei em lipólise, o papel da TGL da lipase hormônio sensível. Falei de tecido adiposo marrom e a termogênese. E falei de tecido adiposo bege, como ele pode ser ativado e a importância disso no futuro para o tratamento de obesidade, tá? Então, no próximo tópico, também vai ser uma aula grande, talvez uma aula que a gente vai ter, eu vou separar em algumas semanas também. A gente vai falar de fatores de transcrição que regulam a atividade de genes envolvidos com o metabolismo de lipídio, tanto para lipogênese quanto para o catabolismo de lipídios, tá? Então, eu vou falar de fatores que estão presentes basicamente no fígado e no tecido adiposo, que regulam o quanto a gente faz de lipídio e o quanto a gente gasta de lipídio e o quão importante eles são como alvos para o desenvolvimento de novos fármacos para tratar tanto obesidade quanto doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, por exemplo. Tá? Então, até a próxima semana. Um abraço.